A aula de hoje é sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente chama pela sigla de TDAH. Trata-se de um transtorno do neurodesenvolvimento e, como os outros transtornos do neurodesenvolvimento, faz parte de um grupo de condições com início no período do desenvolvimento, na primeira infância, portanto, caracterizado por déficit no desenvolvimento que causa impacto na vida pessoal, na vida social, acadêmica ou ocupacional. Trazem limitações específicas, como limitação na aprendizagem, no controle de funções executivas, trazendo até limitações mais globais nas atividades sociais e inteligência. Em geral, os transtornos do neurodesenvolvimento, eles podem vir comumente em comorbidade, como, por exemplo, a comorbidade do transtorno do espectro do autismo com retardo, transtorno do espectro do autismo com o TDAH com transtornos específicos de aprendizagem. O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se caracteriza por uma tríade sintomática, então, que é composta por sintomas relacionados a déficit de atenção, sintomas relacionados à hiperatividade e sintomas relacionados à impulsividade. Com relação à hiperatividade, o paciente ele tem uma atividade excessiva que é particularmente visível em situações em que seria esperado que essa criança ficasse sentada, ficasse parada. Em ambientes como na escola, igreja, dentro do carro, em cinema, que seriam ambientes onde se esperaria um foco e uma quietude dessas crianças. Na escola, as crianças com hiperatividade perturbam muitos colegas, são hiperativos também em casa, em aniversários, em ambientes festivos, e mesmo dormindo essas crianças ficam agitadas. Tem um sono que os pais chamam de inquieto, porque se movimentam muito. São bastante inquietos, não se cansam nunca, sobem nos móveis, estão sempre em movimento. Com relação ao déficit de atenção, os sintomas se caracterizam por uma dificuldade de se concentrar em um foco, dificuldade de iniciar tarefas, dificuldade em filtrar estímulos externos, então está sempre prestando atenção a coisas que acontecem fora do foco, é uma mosca que passa, é um barulho na janela, é o lápis que chama atenção. Está sempre buscando novos estímulos, quando principalmente está executando alguma atividade cansativa, principalmente as tarefas escolares, dificuldade em fazer as tarefas tanto em sala de aula quanto em casa, uma baixa produtividade escolar, dificuldade em escutar os adultos, fica olhando para longe, não faz contato visual, o adulto precisa chamar várias vezes para responder. Esquece o que tem que fazer, tem dificuldade de realizar comandos múltiplos, então a mãe pede para ir na geladeira, pegar um sorvete, pegar a taça e pegar a colher. No meio do caminho ele já esqueceu os 3 comandos e provavelmente só vai voltar com um deles cumprido, que vai ser provavelmente o que interessa mais, que é o sorvete. Faz várias atividades ao mesmo tempo, tem essa dificuldade de manter a atenção em um foco de atenção específico. Em relação à impulsividade, as crianças agem sem pensar, parece não se dar conta do perigo, por exemplo, sai impulsivamente correndo e pode atravessar uma rua sem prestar atenção nos 2 lados, faz tarefas de qualquer jeito, sem se importar com os erros, querendo acabar logo a tarefa da escola, interrompe as pessoas, chega num assunto que os adultos estão conversando e se mete, ou então que os coleguinhas estão falando e ele se envolve na conversa sem ser chamado. Não espera a sua vez em brincadeiras, frequentemente não espera na fila de merenda da escola, quebra regras e não é bem visto por outras crianças por conta desse comportamento, que é um comportamento francamente invasivo. Com relação ao diagnóstico pelo DSM-5, essas crianças têm um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade
com impulsividade, que interfere no funcionamento ou no desenvolvimento e é caracterizado por sintomas do 1, que é desatenção, e o 2, que a gente vai ver nos slides seguintes, que são os sintomas de hiperatividade e impulsividade. Quando predomina desatenção, é o subtipo desatento. Quando predomina hiperatividade e impulsividade, é o subtipo hiperativo. E quando tem os dois, é o subtipo combinado. Então, com relação à desatenção, é preciso que tenha 6 ou mais dos sintomas que eu vou relatar a seguir, que persistem por um período de pelo menos 6 meses, em uma intensidade que não é adequada para o nível de desenvolvimento da criança e também tem um impacto negativo nas atividades sociais e ou acadêmicas ou ocupacionais quando se trata de adulto. Para pessoas com mais de 17 anos, se faz o diagnóstico com pelo menos 5 sintomas. Criança, são 6 sintomas. Os sintomas são, então, falha em prestar atenção a detalhes ou cometer erros por desatenção nos trabalhos escolares, no trabalho ou durante atividades. Passa por cima de detalhes dessas tarefas. 2. Com frequência tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou jogos, dificuldade em manter o foco na leitura, conversação ou manter por um período mais prolongado uma leitura. Com frequência parece não escutar quando lhe falam diretamente, parece estar em outro lugar, mesmo na ausência de um distrator evidente. 4. Com frequência não segue as instruções ou não termina as tarefas escolares ou obrigações no trabalho. Começa tarefas, mas rapidamente perde o foco. 5. Com frequência tem dificuldade em organizar tarefas e atividades. Dificuldade em organizar tarefas sequenciais, como, por exemplo, resolver uma lista de problemas. Dificuldade em manter material e pertences em ordens, então o caderno é bagunçado, o guarda-roupa é bagunçado, o quarto é bagunçado, não cumpre prazos, que é frequente, por exemplo, no atraso das tarefas escolares ou então nas tarefas de trabalho. Com frequência evita, não gosta ou reluta em participar de tarefas que exijam muito esforço mental. Trabalhos escolares, principalmente matemática, cálculo, preparar relatórios, completar formulários, revisar artigo, isso é um horror para quem tem déficit de atenção. 7. Com frequência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades, material escolar, chave, celular, óculos. 8. Distrai-se com facilidade por qualquer estímulo, pode incluir pensamentos para adolescentes e adultos, então se distrair com os próprios pensamentos. Esquece com frequência das atividades diárias, tarefas, retornar ligações, pagar contas, compromissos. Então, as pessoas sempre se queixam desses esquecimentos frequentes. Veja, então, que para se fechar o diagnóstico tem que ter pelo menos 6 desses 9 sintomas aqui listados. No campo sintomático da hiperatividade ou impulsividade, é preciso ter 6 ou mais dos sintomas seguintes por pelo menos 6 meses, causando também maladaptação. Agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira. Levanta da sua cadeira em sala de aula ou em outras situações em que deveria ficar sentado. Corre ou pula demais quando não deveria, ou quando outras pessoas não queriam que fizesse isso, como se a criança está pulando num parque de diversões, numa piscina, tudo bem, mas quando isso acontece numa igreja, numa sala de aula, é inadequado. Tem dificuldade de brincar em silêncio, está sempre fazendo barulho, sente-se a todo vapor, a 1000 por hora, fala muito, responde precipitadamente, antes mesmo que as perguntas sejam completadas, então está em sala de aula, sempre se antecipando aos colegas. Tem dificuldade de esperar a sua vez, então, numa brincadeira, ele está sempre
avançando e sem ter paciência de esperar a vez do outro, interrompe ou se intromete nos assuntos dos outros. Então, é preciso, de novo, que tenha 6 desses 9 sintomas listados para entrar nos critérios diagnósticos. Ainda seguindo no critério diagnóstico, os sintomas geraram problemas e começaram antes de 12 anos de idade. Os problemas gerados estão presentes em pelo menos 2 ambientes, em casa e na escola, com amigos e parentes e em outras atividades. Existem evidências de problemas no funcionamento social, com os pares, com os pais, escolar e ocupacional no caso de adultos, né? Escolar no caso de criança e ocupacional no caso de adultos. O diagnóstico não se faz apenas pela observação direta das crianças. A gente sabe que uma criança com TDAH ela pode ficar, por exemplo, 20, 30 minutos numa avaliação diagnóstica sem ficar hiperativo, concentrado, porque ali tem estímulos novos que vão prender a atenção da criança. Então, não necessariamente a gente identifica durante uma primeira consulta, principalmente se não for uma consulta muito prolongada, esse comportamento de hiperatividade e déficit de atenção. Então, é muito importante nós nos informarmos com os pais sobre o comportamento da criança em casa e com os professores. Existem instrumentos de avaliação que a gente encaminha para os professores, ou então os professores encaminham relatórios sobre o comportamento da criança na escola, e isso serve também para a gente fazer o diagnóstico. A descrição dos problemas trazidos pelo TDAH varia conforme o ambiente no qual a criança se encontra. Então, a criança tem um comportamento em casa e tem um comportamento na escola e se valoriza a descrição desses comportamentos. O comportamento da criança com TDAH parecem ser exagero de uma criança normal. Então, muitas vezes a gente se pergunta, mas só uma criança que é ativa, uma criança que está ali exercendo o direito de ser criança, mas na verdade no TDAH existe um exacerbamento, e um exacerbamento que dificulta e que prejudica o funcionamento dessa criança. A atividade é aumentada até durante o sono. Existem circuitos neurais que estão implicados em algumas funções e que isso se registra em vários estudos como responsável pelos sintomas de TDAH. Então, alteração nos circuitos neurais implicados com a atenção concentrada, com o controle inibitório, com a motivação e com a regulação emocional. São o grupo de alterações psicopatológicas que correspondem a alterações em circuitos neurais. Então, existe alteração no circuito frontoparietal, que seria responsável por atenção alerta e por resposta orientadora, ou seja, resposta a um determinado foco de atenção. Alteração no circuito dorso-frontoparietal, que tem a ver com o controle inibitório, então, com inibir estímulos que são externos ao estímulo do foco principal, seleção de resposta em função executiva, e o circuito mesocorticolínico, que esse circuito já tem a ver com motivação, com processamento de recompensas, frustração e agressão. Então, são os circuitos neurais aí implicados no TDAH. Existem muitas publicações a respeito disso, e eu deixei nas referências para vocês várias publicações que vocês podem aprofundar em relação a qualquer tema que for tocado na aula que seja de maior interesse para vocês. A prevalência do TDAH, numa média de estudos em vários países, em torno de 6,9%. Aqui no nosso meio, esse estudo foi feito em escolas aqui em Salvador, a prevalência de 6,7% em crianças escolares, muito parecida aí com os estudos de prevalência feitos em outros locais do mundo.
Eu não vou me deter, mas vou tocar aqui no transtorno desafiante opositor e no transtorno de conduta, porque são dois transtornos que estão muito comumente associados com o TDAH e que vão influenciar um desfecho clínico mais ou menos favorável. O transtorno desafiante opositor se caracteriza por um comportamento negativista, hostil, desafiador, desobediente, provocativo. As crianças desafiam os pedidos ou normas dos adultos, resistem muito à autoridade, aborrecem as pessoas sem razão aparente, tende a se irritar facilmente, se aborrece com as pessoas e culpa as pessoas pelos seus erros, tem uma baixa tolerância à frustração e não existem atos antissociais ou francamente agressivos, porque quando existem atos sociais ou francamente agressivos, aí já se caracteriza um transtorno de conduta, que é um padrão repetitivo de conduta antissocial. Brigas excessivas, crueldade com animais ou com pessoas, destruição de propriedade, incêndios, furtos, mentiras, ataques de birra excessivos. Agressividade, portanto, e comportamento desafiador. O que são condutas antissociais? São excesso de brigas ou intimidações, crueldade com animais ou pessoas, destruição grave de propriedade, comportamento incendiário, roubo, mentiras repetidas, faltar aulas, fugir de casa, ataques de birra muito frequentes e graves e comportamentos provocativos, desafiador, desobediência graves. Para ser antissocial é preciso que seja grave e muito fora do padrão social que é aceitável. Outra transtorno que é comumente associado ao TDAH é o transtorno de aprendizagem. Esse foi um estudo feito aqui no nosso meio também que encontra que existe uma prevalência muito alta de dificuldade de aprendizagem em crianças com TDAH, principalmente aquelas que têm déficit de atenção, que está em congruência com vários estudos que indicam realmente uma dificuldade de aprendizagem, principalmente nas crianças que têm predominantemente sintomas de desatenção. Vamos falar agora sobre o tratamento. O tratamento medicamentoso principal do TDAH é feito com psicoestimulantes. Aqui no Brasil temos disponível o metilfenidato e a lisdexanfetamina. O que essas drogas fazem fundamentalmente é aumentar a disponibilidade sináptica de noradrenalina e dopamina. E elas fazem isso inibindo os transportadores de noradrenalina e dopamina, reduzindo a recaptação sináptica e aumentando a disponibilidade, portanto, na fenda sináptica de noradrenalina e dopamina. Em alguns casos mesmo, aumentando a liberação de dopamina em região estriatal e cortical. A bupropiona e a clonidina também são medicamentos usados principalmente quando existe falha ou então como complementares no tratamento com os psicoestimulantes. Em relação ao metilfenidato, então, aqui só mostrando graficamente, o metilfenidato, então, inibe esses transportadores que fazem a recaptação da dopamina e noradrenalina para dentro do neurônio pré-sináptico, promovendo, portanto, uma maior disponibilidade desses neurotransmissores na fenda sináptica. O metilfenidato, ele atua, então, a nível do sistema nervoso central, nas principais regiões cortical e subcortical, que são responsáveis pelo estado de atenção e pelas funções executivas. A ação do metilfenidato ocorre essencialmente no corpo estriado, no córtex pré-frontal e no glaucoma. A nível do corpo estriado, verifica-se um aumento do estado de atenção e diminuição da distração. No córtex pré-frontal, parece haver uma melhora na função cognitiva de aprendizagem e memória. O aumento de dopamina no núcleo accumbens está associado ao aumento da motivação e do desempenho. Então, esse seria, em linhas gerais, o efeito, portanto, do metilfenidato naqueles circuitos cerebrais que a gente viu que estavam alterados. Em relação à lisdexanfetamina,
é uma droga que é um profármaco da D-afetamina. Promove também a inibição da recaptação de dopamina e noradrenalina e também a liberação dessas monoaminas no espaço extraneuronal, na sinapse, portanto. É absorvida pelo intestino delgado para a circulação portal com posterior conversão enzimática em D-afetamina e L-lisina no sangue. Se trata, portanto, de uma prodroga, um profármaco. As hemácias da circulação portal são as responsáveis por essa conversão, então é a nível de hemácia que se dá essa conversão da prodroga em droga, e as hemácias possuem alta atividade hidrolítica e biotransformam a lisdexanfetamina em D-afetamina. Quais são os efeitos colaterais principais dessas drogas? Redução de apetite, insônia, dor de cabeça, dor abdominal, boca seca, labilidade emocional. Pode causar também redução do crescimento. Então, existem alguns estudos de longo prazo que indicam que realmente isso pode acontecer. Pode aumentar a frequência cardíaca e o que a gente pode fazer para diminuir esses efeitos colaterais é reduzir a dose, trocar por outra medicação, associar clonidina ou associar melatonina para melhorar o sono. Em longo prazo, o uso prolongado de medicamentos estimulantes desde a infância até a adolescência, portanto, pode estar associado à redução da altura no adulto, mas não está associado à redução da gravidade dos sintomas na idade adulta, ou seja, é a continuidade do tratamento que mantém a redução dos sintomas. O fato da criança usar a medicação não significa que ela não vai ter sintomas na vida adulta. Em relação ao manejo dessas drogas, a gente avalia, após um ano de uso, a necessidade de manutenção do tratamento. E quando a gente precisa fazer alguma mudança na medicação, a gente faz uma mudança de cada vez. A gente retira a medicação para colocar outra. A gente mantém as duas ao mesmo tempo, só se existir realmente necessidade de associação. Atividade física é muito recomendada para criança com TDAH. O exercício melhora a função executiva, sintomas comportamentais associados ao TDAH. Pode melhorar também o crescimento neuronal e alterar a expressão gênica. Então, a atividade física é altamente recomendada. Existem outras recomendações em relação ao tratamento. Então, manter um cronograma organizado, organizar a casa, fazendo objetivos pequenos, limitar a escolha dessas crianças, usar cartões e listas para manter o foco, encorajar atividades que ela tem bom êxito, reduzir distratores, usar calma e disciplina. Então, a gente evitar que essa criança se frustre constantemente, a gente priorizar atividades que ela vá ter êxito. Fazer um treinamento parental justamente em relação a esses programas que a gente sugere, psicoeducação com intervenção comportamental, gratificar comportamentos desejáveis sem se exceder nas punições para comportamentos indesejáveis. É muito melhor a gente premiar as coisas boas e não chamar tanta atenção para os comportamentos inadequados da criança. Em relação a intervenções em classe, observar, conferir os cadernos de tarefas em casa, auxiliar a criança, portanto, em relação a isso, manter mais tempo para executar as tarefas. As crianças precisam de mais tempo pela dificuldade de concentração e pela hiperatividade. Fazer um cartão de registro diário que auxilie a organização mental da criança. Reduzir distratores, então, em sala de aula, sentar longe das janelas, para não ficar olhando pela janela, longe da porta, sentar mais na frente, perto do professor, fazer intervalos frequentes. Às vezes essa criança precisa sair de sala de aula com mais frequência, então a gente já programa isso para evitar que a criança fique agitada.
possibilitar movimentos físicos, tutoria para que essa criança tenha alguém que auxilie nas tarefas, às vezes a tutoria fica dentro de sala de aula, e instrumentos de terapia ocupacional que possam auxiliar em relação às tarefas de classe e que possam também auxiliar essa criança no momento em que ela fica com o tempo vago, porque às vezes ela se adianta e termina a tarefa antes das outras. Existe todo um questionamento se o TDAH é um problema da contemporaneidade e eu gostaria que vocês comentassem isso quando fizessem um resumo da aula de vocês. Dispositivos eletrônicos alienam essas crianças do presente? O mundo exige crianças, pessoas mais atentas, o mundo oferece um excesso de atividade e termina exigindo que se tenha mais atenção. O mundo exige pessoas mais proativas e pessoas mais lentas não são tão valorizadas no mundo atual. A competição exige os mais aptos, então são questionamentos que dizem respeito a uma concepção de que o TDAH seria um problema da contemporaneidade. Então, é uma discussão que está aí, que é feita e que vale a pena vocês pesquisarem também a respeito disso. Então, eu termino a aula com essa charge que a gente precisa estar atento para corrigir e auxiliar as dificuldades que a criança tenha, mas também não deixar que a criança possa ser criança e que ela possa exercer a infância dela de uma forma saudável.